Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E o nosso convidado de hoje é o também jornalista Raul Marques, o Raul que acaba de lançar o livro Encontro com Décio Lang, a formidável natação de Rio Preto nos anos 50 e 60. Está aqui a capa do livro. Décio Lang, para quem não sabe, foi um dos principais técnicos da natação rio-pretense que levou Rio Preto além das fronteiras, né, Raul? Obrigado pela presença. O que te levou a escrever aí a história do Décio Lang? Eu que agradeço, Alexandre. Tem um grupo muito forte de pessoas, de nadadores que foram alunos do Décio e eles se reuniram, eles promovem um encontro todo ano, né? Chegou a 10ª edição nesse ano. E para comemorar essa data redonda, eles tiveram a ideia de escrever um livro. E aí não precisavam de alguém para juntar as histórias, as memórias e tal. E aí eles me contactaram e eu gostei do projeto logo de cara e a gente se entendeu e eu comecei a produzir. Foi uma experiência bem legal. E ele começou no Palestra, né? A gente está aqui na capa, e depois também atuou no Automóvel Clube, é isso? Ele teve uma história grande, assim, ele se formou em São Paulo, estudou... Ele é de São Paulo, né? Família de São Paulo, isso. Família de São Paulo. E aí ele trabalhou um pouco lá, depois veio para Rio Preto e começou em clube no Palestra. Trabalhou um bom tempo lá. E conseguiu resultados, assim, muito importantes. Chegou a ser campeão sul-americano, né, Fernando? É uma história grande. Você como dizer o seguinte, não querendo interromper o Raul, claro. Eu vou dizer o seguinte, eu nasci em 61, Rio Preto tem, na área esportiva, tinha o América e Rio Preto, né, grandes glórias da cidade, mas não eram as maiores glórias. Na verdade, o que deu mais glórias para Rio Preto na matéria de esporte foi a natação. Eles não eram a glória de Rio Preto, eram a glória do sul-americano. Pra você ter ideia, a gente abria a Gazeta Esportiva e tinha desse tamanho, o Onésimo, tinha lá o Montanhês, era uma glória, você vê um Rio Pretense, lá e não se falava não Rio Preto, nadador brasileiro, campeão sul-americano, era natação Palestra e Rio Preto, através do professor Décio, né, pessoa fantástica, conheci, figuraça, e dizer assim, eles eram ídolos na cidade, andavam no centro da cidade, chegaram a dar autógrafo. Você me falou, quando chegava a delegação que era campeã, você estava contando até, né? Chegava na estação, tinha gente esperando. Parava a cidade, né? Parava a cidade. Eles eram realmente figuras assim, foram ícones de uma geração, final da década de 50, 56, né? 54, até 60 e pouco, que depois ele foi para o Automóvel Clube, onde tem bastante material, e nós temos material graças ao Dr. Orlando Barbato, foi vereador nessa Câmara Municipal, foi uma grande figura em Rio Preto, que o filho dele nadava, ele comprou uma câmera de 16mm e começou a filmar. Só para registrar, né? Ele registrou, inclusive, uma viagem para Santos, quando eles foram campeões lá, tá mostrando o trem, eles dentro do trem, descendo a serra, nós temos aí, isso é muito bacana. Daqui a pouco a gente vai ver. Raul, quais histórias curiosas aí você encontrou ao longo dessa pesquisa para esse livro? Não, tem bastante história. O Décio, ele não era um professor comum que ia lá, ensinava a nadar. Ele se preocupava com a vida do nadador, do estudante, do jovem, né? Então, ele oferecia muitas informações além do esporte, na área de cultura, de cidadania. Ele ensinava, ele cobrava bom desempenho na escola, que o jovem fosse um bom cidadão, um bom filho, tinha que ter essas características todas para fazer parte da equipe, senão não fazia. E essa época é muito legal porque é uma época importante de Rio Preto, a década de 50, porque até então a maioria da população morava na zona rural. E teve um êxodo, teve a modificação nessa época de a população migrar para a área urbana. E não tinha, né, o Fernando, como bem falou, tinha um futebol, mas não tinha essa abrangência toda. E o jovem não tinha muito o que fazer. O América tinha subido pela primeira vez na divisão especial em 56, quando eles estavam já campeões, já estavam no auge. O auge, o América tinha subido a primeira vez, e o Rio Preto não.
E Rio Preto ficava, assim, longe demais da capital, e o jovem comum da cidade não saía daqui para nada, né? E aí surgiu a natação. O presidente do Palestra, Sinibaldi, ele viu que tinha uma piscina lá e tal, e os sócios gostavam, tinha uma boa aceitação. O que ele fez? Ele ampliou, construiu mais 2. E aí trouxe o Décio Lang. Essa combinação fez o esporte explodir na cidade, né? Eles abriram a porta do clube para a população toda. Quem tinha algum talento e tinha vontade de aprender, eles ensinavam, e aí ele montou uma equipe muito vencedora. E o Palestra era uma potência, né, Fernando? Eu até lembro que uns documentos que eu consegui num processo envolvendo o Palestra, os ofícios trocados com clubes de São Paulo, Tietê, o Pinheiros, convites de natação. Chegou a ficar entre os 3 maiores clubes do Brasil em matéria de natação. O Palestra chegou a ficar. Né? Era um clube que tinha uma diretoria própria para natação, diretoria própria. Né? E eles cuidavam da coisa, tinha ônibus de delegação, era uma coisa de louco. Inclusive, depois, né, anos, quando fomos fazer esse que vocês vão ver aí um encontro, acho que no primeiro ou segundo encontro que eu fui filmar lá, o Onésimo precisou esperar alguém chegar lá, porque não deixaram ele entrar, porque ele não era mais sócio, ele ficou louco. Pô, um cara que representou o clube durante 10 anos, campeão sul-americano, tudo isso, ele falou, não posso entrar, barraram. É uma coisa que poderia ter mais carinho com essas pessoas que foram ídolos, né, do clube, né? Que eu acho que é uma coisa bacana. O Fernando falou desse encontro, a gente vai ver daqui a pouquinho, acho que é 2007 que o Raul falou, que completa 10 anos esse ano. Ô Raul, você falava da curiosidade desse povo estar junto até hoje, né, que os alunos do Décio Lang. Cita alguns aí, assim, eu sei que acho que o Dr. Durval Noronha é um deles, né? O Sérgio Frota, o professor Flávio. Essa é a segunda turma já, né? A primeira turma são os buenos, né? O Onésimo, a Sumaia, a Soreia, o Montanhês, que talvez seja o maior campeão aqui da cidade. Ele ganhou mais de 300 medalhas. Antônio Carlos Montanhês. Né? Ele é até homenageado. Ao ginásio lá, né? E é muito legal, Alexandre, que o professor Décio era um profissional, assim, digamos, à frente do seu tempo. Porque, na época, não tinha muito recurso de informação, E aí, as pessoas chegavam lá para nadar e ele fazia tempos específicos para cada pessoa. Ele analisava o desempenho, falava para dar os tiros, que você fazer determinado trecho ali. Fazer um trecho com toda a tua energia ali. E aí ele conseguia os recordes, assim, os melhores tempos dos grandes campeões e colocava ali. E aí colocava 3 tempos para cada nadador. Ele fazia isso separadamente. Tinha mais de 100, mas ele conseguia fazer. E aí estipulava metas. Nadou tanto, você ganha um troféu. Você atingiu esse segundo patamar, você ganha um outro, ganha um pin, que era uma espécie de Tem a foto de aqui broche. até, né? A gente tá vendo. Então, ele estimulava muito e ele tinha esse método, assim, que conseguiu fazer essa geração tirar de campeões, o melhor, né? Tirar o melhor de cada um ali, e foi muito legal. Eles começaram a viajar no estado todo, eram convidados para participar de campeonatos. Ganharam 12 vezes o Infanto Juvenil. Hoje, se você pegar, que clube ganhou 12 vezes? É um marco na história, né? Paulista. E é bom dizer, a gente não pode esquecer o nome, nós falamos, o Sinibaldi era o presidente, mas quem foi o mentor de tudo isso? Alberto Cecconi, que era o diretor de esportes do Palestra, depois virou até presidente. O Cecconi virou um ícone depois no esporte, ele começou aí na natação do Palestra, ele que era o diretor de tudo isso. Aparece ele que acompanhava a delegação, ia junto, ele chegou a ser membro da Confederação Brasileira de Natação, o Alberto Cecconi. Legal, gente. Bom, vamos dar uma pausinha aqui, vamos assistir esse registro que o Fernando fez de 2007, que foi o primeiro encontro dos ex-alunos de Décio Lang. A gente volta na sequência.
Isso aí surgiu numa ideia do Sérgio Frota com o Gilberto. Trocando, eles estão em São Paulo, aí me comunicaram se eu ajudava. Eu falei, prontamente. E aí nós começamos através de e-mail, cada um falando com o outro, mandando, e aí virou uma corrente, cada um avisava um. Como todo mundo adora e adorava o seu Décio, porque para nós ele não morreu nunca, hoje ele está aqui entre nós, tenho certeza absoluta, e a gente, todo mundo, veio gente de Manaus, veio gente de Cuiabá, veio gente do Paraná, enfim, do Brasil inteiro, porque o seu Décio foi um paizão para todos nós. Então realmente foi maravilhoso. O seu Décio começou em 53, ficou de 53 até 64. E ele ficou, nesse período, ele foi 8 vezes campeão paulista na contagem geral. Então os maiores nadadores do país saíam daqui do Palestra, da mão dele. E ele, antes de vir para cá, ele já tinha sido 2 vezes campeão pelo Tietê. Então ele é realmente, e além de ser professor de educação física, ele não dava só aula de educação para nós, ele dava aula de civismo, dava aula de como a gente deveria se comportar perante o ser humano. O professor Décio foi uma pessoa extremamente importante para nós todos, na formação de nós todos, não só como atletas, mas na formação pessoal de nós. E por muitos anos nós conversávamos entre nós, um grupo de nadadores dele, a respeito da possibilidade de fazer algo assim. A ideia surgiu outro dia, eu estava com o Gilberto Miranda, que é um dos integrantes daquela equipe maravilhosa do professor Décio, e ele falou em fazer. Aí eu vim a Rio Preto, conversei com o presidente do clube, o professor Munir, e ele concordou. Aí eu cheguei com o Gilberto de volta com a data marcada de hoje. Agora tem que fazer, agora não pode mais ficar na ideia. Porque o seu Décio tinha uma coisa muito interessante, que todos nós aprendemos. Hoje eu tenho uma escola, eu faço tudo que eu aprendi com ele, eu faço igualzinho a ele. Por isso que a gente cresce na vida. Porque ele deu um exemplo maravilhoso. Quando nós chegávamos na natação no domingo, na segunda-feira ele fazia aquelas brincadeirinhas, salgadinho, guaranazinho para nós, faziam várias brincadeiras para nos divertir junto com a família dele. Então ele considerava nós também como filho dele. Por isso que hoje eu chamo a Clarissa e o Denis, filho dele, de irmãos. Tenho certeza que eles são meu irmão e eles também me consideram assim. Agora nós vamos subir, tem uma exposição de quase 200 fotos da época. E tem um filme do Fernando Marques que nós vamos passar da época da natação que o Barbato gravou. Então hoje, agora vai ser o dia inteiro de emoção.
época mais feliz da nossa vida, né? Foi o início do... Foi o início da nossa vida, praticamente. Então, nós temos assim, um carinho, um amor por esse palestra, pela equipe, pelo seu Décio. Olha, a impressão que dá é a seguinte: quem não conseguiu viver naquela época, não viveu. Quanta gente perdeu uma chance de ser tão feliz como nós fomos. Nós tivemos também outros 2 técnicos que nos iniciaram e a gente não poderia esquecer de homenageá-los também, o Chico d'Água e o seu Fernando, que por ser a gente a primeira turma, foram eles propriamente que iniciaram e nós terminamos com o seu Décio Lang. Olha, a emoção é muita e a gente vê em cada uma dessas pessoas uma parte da nossa história, né? Foi uma infância, uma juventude muito feliz, muito saudável e a saudade realmente... Nós estamos assim emocionadas pelo momento. É um momento, eu acho que para nós é um momento antológico, porque não sabemos quando que vamos ter novo encontro. O elo de ligação que une a todos nós é muito forte, porque ele é o professor Décio, que é uma pessoa maravilhosa, que todos nós temos um débito de gratidão muito grande com ele. Foi isso que aconteceu aqui hoje. O Décio era uma pessoa fenomenal. Era um grande técnico, mas uma grande pessoa. Numa calma espetacular, que conseguia transmitir a paz, a serenidade para todos esses que estão aqui durante... E foi o grande condutor do início do palestra e de Rio Preto na natação. Na realidade, a nossa turma foi a precursora disso tudo que aconteceu em Rio Preto. Nós chegamos a ser campeão 2 vezes, uma do Paulista, outra do interior. Foi na época de 50, 51, 52. Chegamos a fazer, inclusive, uma travessia do Rio Tietê. E nessa época, houve uma espécie de competição offshore, que todo mundo que quisesse nadar, poderia vir e nadar. Nadava 25 metros, que a piscina era de 25 metros. Então nadava, aí o técnico, na época era o Chico d'Água, que veio de São Paulo, Nitroquímica, ele escolhia o que ele achava que tinha jeito para nadar, porque a gente não sabia, não tinha técnica nenhuma. Então ali ele foi selecionando vários, como eu, Chechel e vários outros que estavam nadando, e aí nós iniciamos esse período de natação. Não chegamos a fazer grande sucesso, não. Chegamos a ser campeões. O sucesso mesmo veio no tempo do Décio. O Chico d'Água escolhia todo mundo para nadar, mas ele não sabia nadar. Ele era o único que lapidava todo mundo, mas não sabia nadar. E ele tinha uma característica interessante, porque a menina estava lembrando ali, uma das nossas colegas, que ele mesmo fazia massagem nos atletas com óleo elétrico. Óleo elétrico. E foi o que introduziu o Destrozol. Nós íamos competir e o pessoal ficava olhando e a gente tirava da bolsa um saquinho de Destrozol e comia, que é o açúcar, né, Destrozol. Aí todo mundo falava, mas o que esses caras estão? Eles não sabiam o que é. Os peixes voadores eram 4 nadadores japoneses que eram maiores nadadores do mundo, vieram inaugurar a piscina do Palestra. E depois começamos a formar uma equipe e saiu aquela foto que foi a primeira equipe que ganhou o campeonato do interior em 1952. Foi a primeira vitória de uma equipe do Palestra de natação. O doutor Ronaldo Nami esteve ontem, aí está a Eda Safiotti, aí está a Lélia Meucci, a Elza Vettorazzo, a Nilce, o Roberto Kaiser, o Zé Luiz e o Américo Caio, todos estão aí. Para que vocês tenham uma ideia, no tanque que tinha aí, foi formado a maior equipe de natação que tinha no Brasil. É maravilhoso toda essa reunião, tudo de fotografia, esses troféus aqui são nossos, da década de 50, 60, que reencontrar os amigos aí é uma coisa maravilhosa. E queria até agradecer ao Fernando por essa oportunidade, o Munir, meu amigo de muito tempo do Palestra, que nós fundamos esse clube praticamente. Hoje a piscina que eu fui procurar, a piscina antiga não existe mais, hoje mudou tudo. E nós continuamos vivos e firmes. Você vê a quantidade de colega que tem aí, o pessoal levou a sério e veio. O importante é essa confraternização, fim de ano, o primeiro encontro, eu espero que tenha mais, segundo, terceiro, 10º.
sem dúvida. O que nós temos que fazer, na realidade, o professor Décio nos ensinou muito isso, é servir as pessoas. Quando a gente serve as pessoas, quando a gente doa atenção, doa carinho, doa ensinamento, isso volta e volta multiplicado para a gente ou para a humanidade, de alguma forma volta. E ele fez muito isso. E hoje a família dele está vendo isso, o que o pai e o avô fez.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos então esse belo registro aí feito pelo Fernando com a Patrícia Baroni de... Não, ela estava lá entrevistando, você eu fiz registrou, sozinho, né? eu fui lá, peguei a câmera, falei, porque merecia, como merece o livro, falei, merece um encontro desse, né? Eu me envolvi nesses primeiros encontros. E eu lembro, na época eu estava no Diário, foi um acontecimento muito. Bastante importante na cidade. Né, disso, essas coisas, né? Eu acho bacana do livro. Aliás, eu preciso de um, sou colecionador de livros da cidade. Eu me envolvo por causa disso, eu acho que é importantíssimo, e é um momento... O Raul pode contar melhor do que eu até, tem uma historinha, né, de 58, o Brasil campeão do mundo, conta pra gente, olha que história. O Brasil ganhou a primeira Copa, e nesse mesmo ano teve o Sul-Americano, acho que do Uruguai, e 3 nadadores aqui ganharam lá, a Sumaia, a Soreia e, se não me engano, o Montanhês. E o presidente da República da época, o Juscelino, ofereceu um jantar para os campeões. Olha aí. Né? E lá no Hotel Glória, no Rio, com toda a pompa e tal. E os riopretenses estavam lá, adolescentes, tal, começando a vida e recebendo uma homenagem desse porte, né? E, quer dizer, a natação aqui de Rio Preto venceu os limites do estado, do nacional e conquistou até ótimos resultados na América do Sul. Ô, Raul, uma curiosidade que até você comentava antes é que esse pessoal, 50 anos depois, continua se reunindo, tão unidos, e você até brincou, né? Eu não consigo reunir 3 amigos para tomar uma cerveja e esse pessoal tá aí. E tem gente grande, né? Roberto Miranda, lá da Amazônia, é gigante. Lá ele não perde um encontro, pega o avião, vem. Quem mais? A gente vem gente do Brasil inteiro aí. O Durval, o Sérgio Frota, eles, cada um seguiu sua vida e todos são bem-sucedidos e tal. Né? E claro, eles estão sempre em contato e é bonito isso, é bacana. Os laços aí do esporte estão firmes até hoje. O tempo não foi capaz de arranhar essa amizade, não. Ô, Raul e Fernando, a gente viu aí a glória, principalmente do Palestra, o automóvel. O que aconteceu com esses clubes? Por que essa derrocada hoje que a gente vê aí que lutando para não fechar as portas, né? Eu vou dizer primeiro do seguinte do Palestra. O Palestra foi um clube que nasceu com a coisa do esporte. Nasceu com um time de futebol que chegou quase a ser profissional. Na década de 30, tinha um time profissional do Palestra. O Palestra disputava. Depois, na década de 50, essa coisa da natação, o Palestra ficou forte. Então, o esporte do Palestra sempre foi gigante. Tanto é que nós mostramos no programa nosso aqui, em 1961, Rio Preto sediou pela primeira vez os Jogos Regionais. E, para isso, o prefeito Filadélfio Gouveia Neto mandou construir o ginásio Palestra. Olha só. Porque é tão importância que era pela primeira vez. Esporte na cidade, aquela, mostra os arcos daquilo lá. Então o Palestra teve essa tradição, depois entrou o Dr. Buzini, fizeram quadras, fizeram coisas, os times do Palestra disputando amador. Hoje a gente não vê mais isso. O Automóvel Clube chegou a ter de tradição o futebol de salão, que foi fortíssimo na década de 50 e 60, foi o que chegou a ser campeão estadual. Respira alguma coisa aí do futsal, né? Um pouquinho. Mas o resto, natação, parou. E teve depois um sucesso graças ao Décio Lang, que foi para lá. Essas imagens que vocês viram, que é daqueles arcos, São Automóvel Clube, que estão lá ainda. Está lá porque a gente fez um tombamento. Nós eles tinham derrubado aqueles arcos da piscina lá do Automóvel Clube, fizemos um tombamento. Eu era diretor cultural, falei, vamos tombar. Mas por que tombar? Falei, porque você saía da igreja, olhava para baixo e você via os arcos, porque não tinha casas. Década de 30 aquilo lá. Quer dizer, foi bom estar tombado para preservado, né? E o Décio passou também... Você falou que o Décio também foi do América. Foi, né? O América teve no começo dos anos 60 também, construiu uma piscina no estádio... Mário Alves Mendonça. E tentou diversificar a atuação, além do futebol. Sim. E aí o Décio ficou lá um ano também. E ele também trabalhou no Andaló. Ele sempre mantinha trabalhos nos clubes e na sala de aula. Ele tinha isso também. Ele deu aula no Alberto Andaló há muito tempo. E o último emprego dele aqui na cidade foi no Ibilce. No Ibilce. Pois aí, não só os clubes recreativos, mas os clubes de futebol aí também afundando, né? Esse é um assunto que não é bom nem falar, é bom viu? Não falar. Tá até problema judicial já tá dando. Porque os clubes tinham área de lazer também, piscinas, quadras, né? É bom, Raul, falar nisso. Esse foi o contato que eu tive com o professor Décio, porque meu pai era tesoureiro do América e o professor Décio. Então, ele que fez o riscado e falou, vamos fazer uma piscina olímpica.
lá no América. Fez uma piscina, era a mais funda a piscina de Rio Preto. E tinha trampolim. Tudo foi ele que fez o dessa. Então eu conheci lá, nós fomos lá na dele, fez uma escolinha no América, foi sensacional. Tá certo, gente. Raul, esse livro, se alguém quiser adquirir, ele está à disposição ou é só... Eu vou deixar o telefone de contato. Precisa ter um arquivo público municipal também. Eu vou dar um para você. Aqui já é nosso. E, bom, a gente vai terminar, a gente tem uma entrevista do Fernando com... A história, hein? Com alguns dos nadadores, né, Fernando? O Iaia Bueno e a Dalcília, né? Os três estão nesse documento. Em 2003, não era nem Rio Preto em Foco, era Cultura Cidade o programa. Teu primeiro programa. Meu primeiro programa que eu tinha, comecei em 2001, lá no canal 16, TV da Cidade. Tá certo. Bom, essa entrevista que eu falei é muito longa, tem quase 1 hora, a gente vai editar alguns trechos, mas se alguém quiser assistir na íntegra, lá no Arquivo Municipal está disponível, Tá disponível lá, nós temos DVD, acho que eu vou postar também na página do arquivo, né? Aliás, vamos em primeira mão para vocês aqui, nós vamos finalizar o ano já no site, com os primeiros jornais da cidade no site. Digitalizados, né? Tá certo. Raul, obrigado pela presença, parabéns aí pelo... Quantos livros já na bibliografia? Esse é o 6º. Vai sair mais um agora em novembro. Tá certo. Raul que virou aí um escritor contumaz. Valeu, Fernando. O escritor e agora passou para história. Historiador, né? Porque eu acho que isso é a coisa mais importante, gente. Fazer livro sobre história da cidade é uma coisa mais importante, porque as pessoas vão pesquisar lá, ficam... O jornal é difícil, tem que pegar o periódico. Agora você tem um livro específico da coisa, é muito. Ainda mais de assuntos específicos. Sim. Valeu, então vamos conferir essa entrevista do Fernando com os nadadores aí de 2003. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, um grande abraço e até a próxima. Mas hoje nós estamos aqui para falar da natação, a história da natação em Rio Preto. E nada melhor do que falar com a família que tem uma história grande para contar, que é aqui o Onésimo Bueno, Polísio Bueno e o Iaia Bueno, que ninguém sabe o nome dele. É igual meu pai, Muca, Bimbo, ninguém sabe o nome, né, Iaia? Só o apelido. Tudo bem? Bem, você, como é que tá? Tranquilo e hoje feliz porque eu estou realizando um sonho de poder contar essa história da natação, que Rio Preto, pouca gente sabe, né? Porque Rio Preto é campeão sul-americano, campeão de... Vocês vão falar essa história. Inclusive, nós temos uma revista de esportes aqui, ó, Rio Preto nos Esportes. Tá vendo aqui, gente? Isso aqui, 1961. E aqui dentro, agora, deixa eu mostrar aqui dentro para quem agora. Tem aqui, olha aqui, ó. Quer ver que bacana, gente? Mostra aqui do palestra. 8 vezes consecutivas, campeão paulista infanto-juvenil de natação. 10 vezes seguidas, campeão infanto-juvenil de natação do interior. Tá vendo? É isso mesmo. Olha aqui que bacana aqui, ó. Bentinho Alfaiate, diplomado pela Academia de Belo Horizonte, aqui embaixo, ó. Que saudade, hein? Deixa eu mostrar aqui o Onésimo, quer ver que bacana? Olha aqui, ó. Palestrinos nas seleções da CBD. Aqui o Antônio Carlos Montanhês, Montevidéu. E aqui o Onésimo. Olha lá. Foi muito legal. Que saudade, hein? Ixi, rapaz. Ainda bem que ainda tenho oportunidade de vez em quando participar na terceira idade de uma competição, sabe? É isso que eu queria perguntar. Vocês continuam nadando? Eu continuo. Continuo. De vez em quando eu estou dando meus treininhos e participo. E aí também? Não, o último que eu participei foi do Master, em Joinville, Campeonato Brasileiro, onde eu consegui ser, numa prova, vice-campeão brasileiro de Master, na minha idade. Né? E na outra prova eu peguei quinto lugar. Por felicidade eu caí atrasado, senão teria sido campeão brasileiro. E em 94, Master. Então, eu queria, para a gente começar o programa, você me contar, porque o programa que nasceu do Iaia ali no Mercadão, me contou uma história fantástica, ele estava andando na rua. Conta pra gente como é que foi. Certo. Deixa eu pegar a folha aqui. Essa aqui, não é? Esta aqui. Esta folha, ela data de um ranking da temporada de 55, 56, da 4ª região paulista de natação, que a sede era Rio Preto, e o cabeça-mor era o Palestra. E eu lembro, passando pela Siqueira Campos ali, entre a João Teixeira e a Maximiliano Mendes, eu chutei uma folha no chão, ela estava para baixo, né? Eu falei, mas eu conheço por trás, parecia que eu conhecia mesmo. Eu peguei, virei a folha, isso foi em 66. Poxa. E esta folha, ela foi impressa em 56, 10 anos após, eu achei essa folha no chão. E comecei a ver, né?
Ranking da natação da temporada 55 Deixa eu mostrar, 56. Então, vamos até mostrá-la, porque isso aqui, olha, ele chutou na rua já, olha que coisa impressionante. Federação Paulista de Natação, 4ª Região São José do Rio Preto, ranking de natação da temporada 55 e 56. Né? Aqui está aqui, infantis, Atos, né? Atos Procópio de Oliveira, de Catanduva, né? Depois Fernando Gabriel Nami, Isso. palestra, Leopoldo Miceli, olha só, Leopoldo Miceli nadava, não sabia. Roberto Varginho, que era do Automóvel Clube, Luiz Antônio Massafora, né? da Ferroviária, deve ser de Araraquara. Araraquara. Né? Eu também, aí no segundo aqui, 50 metros de nado, esse aqui é nado livre. Nado de costas, Leopoldo Miceli primeiro, Euclides Menezes, do Automóvel Clube em segundo, Luiz Roberto Pastorelli, do Palestra, em terceiro, Antônio Barbeiro Neves, de Monte Azul, e depois Ivan Gomes de Castro, do Palestra. Aí os 50 metros nado clássico, primeiro Wilson Helly, é isso? Helly. É de Catanduva, é isso? Segundo, Fernando Gabriel Nami, terceiro, Jorge Ferreira, do Palestra, tudo Palestra aqui, José César Polizzi Bueno, que é o Iê, Laerte Moreto, que é Palestra, e José Pedro de Carvalho, de Catanduva. E 50 metros nado borboleta, José César Bueno, primeiro lugar aqui, João Manuel dos Santos, esse eu não conheço. É o Mané Fino. Ah, o Mané Fino, irmão do Canário. Irmão do Canário. Ah, sim. Grande nadador. Nós temos ele no filme aqui. Isso. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, que coisa aqui, nós temos o Juvenil, né, o Júnior aqui, já 50 metros nado livre, Antônio Carlos Montanhês, no Palestra, ele fez 30,2. E o segundo, que foi o Rubens AP de Oliveira de Catanduva, fez 32,6. Quer dizer, um banho, né? Deu. Um banho aqui. Outra vez aqui, ó 50 metros nado de costa, Antônio Carlos Montanhês do Palestra, com 36,4. Em segundo, Alberto Dabori, né? Alberto Dabori. Do Palestra. Em Ribeirão Preto, é médico lá. Com 41. Olha só, gente, a diferença. Que coisa bacana, hein? Fantástico. Fabulosa. E você chutou esse papel na rua? O Palestra teve uma equipe fabulosa. A gente não pode esquecer nunca que em 1957 teve o Campeonato Paulista de natação aqui em Rio Preto. Certo. Eram 20 provas. 10 provas foram realizadas no sábado, à tarde, e 10 provas no domingo de manhã. Das 20 provas, o Palestra ganhou 14 provas. Tivemos 14 campeões paulistas nesse campeonato de 57. E nas outras 6 provas que nós não fomos campeões, nós fomos vice. Então nós tivemos 14 campeões, 6 vice-campeões nas provas que nós não fomos campeões. Somando todos os outros clubes que vieram, somando pontos de todos os outros clubes, não dava pontos que o Palestra fez. Isso é inédito e nunca aconteceu. E nós temos algumas medalhas que estão com o timbre, né, da CBC. É CB? A antiga CBD. CBD? Agora é CBN. Porque era a Confederação Brasileira de Esportes. Isso. Por exemplo, essas aqui, Onésio, mostra pra gente. Tem umas aqui que tem aqui o timbre. Isso aqui, por exemplo, ó. Essa medalha aqui, aí tem... tem escrito alguma coisa? Campeonato Brasileiro de 1955, isso? 55. Primeiro lugar aqui, ó, Onésio, campeão, ó. Essa medalha aí, ela tem uma história, para mim, muito legal. Dependia eu ganhar a prova para São Paulo ganhar o título, por meio ponto. E eu nadava borboleta nessa época. Era 100 metros, na piscina do Pacaembu. E eu fui... Aí nós saímos em 10 nadadores, 8 nadadores. E foi um pega. Eu, o carioca e um amapaense. Veja bem como é que era aquela época. O Amapá participando de um campeonato brasileiro infanto-juvenil, ganhando de São Paulo. Amapá, que coisa, hein? Ganhando de São Paulo. Ganhando dos outros estados, que eram mais poderosos, né? Que tinham uma seleção forte. E o Amapá chegou por trás e foi ganhando as provas também. Então precisava São Paulo ganhar de meio ponto para ser campeão. E você decidiu a prova? E acabou eu ficando na raia 1. Era sorteio, né? Então eu tinha que sair rachando para ficar na frente, para não pegar a onda dos outros, ou perder a prova. Então eu saí com tudo. Eu saí com tudo e foi... quando eu virei os 50 metros, que eu virei na frente, eu pensava comigo assim, eu não posso pregar. Pregar quer dizer cansar. Porque o nado borboleta, quando prega assim, o braço não sai mais d'água
E você, você quer tirar o braço da água, mas você não consegue tirar totalmente. Porque cansa, prega mesmo, você fica, sabe, praticamente... O treinamento daquela época não é como hoje. Sabe, Hoje treino, geralmente a pessoa chega como saiu, mas o treinamento era diferente, era mais fraco o treinamento. Então quando faltavam 5, 10 metros para chegar, dos 100 metros, a gente já estava com o braço pesado, pesando 100 quilos cada braço. Então ficava, sabe, era uma... Você não queria, mas não tinha jeito de você... Você saiu na frente para ter essa... Para não pegar a onda dos outros, porque pregar eu sabia que eu ia. E eu sabia que eu ia pregar uns 5 metros antes de eu chegar no 100. Aí eu peguei e fui. Aí quando eu vi que eu estava bem na frente, aí eu fui. Mas maneirou um pouquinho. Deu uma maneirada, fui diminuindo a abraçada e aproveitando o deslize. Quando estava faltando 5 metros, eu não estava pregado. Eu, na verdade, quando faltavam umas 2 braçadas, aí que eu vi que não estava aguentando mais. Mas aí eu cheguei na pernada, sabe? Pernada quer dizer na tesoura. É, na tesoura, que era tesoura, golfinho. não era golfinho, era tesoura. Aí eu cheguei por baixo d'água, eu vi que eu cheguei na frente do Amapaense, batida de mão. Na batida de mão, quer dizer, foi então. 10º. Que coisa mínima. Coisa assim, pá, desse tipo assim, sabe? Aí foi uma festa, o Igberto... Foi essa medalha, né? Essa medalha aqui. Essa medalha aqui é uma... o Igberto nós temos para mostrar aqui. Vamos mostrar o Igberto aqui. Essa medalha aqui, ela tem uma história para mim muito bacana. Não só para você, como uma história da natação rio-pretense, né? Inclusive, você vai falar do Igberto, vamos mostrar primeiro o Igberto, um palestrino no Chile. Olha aqui, gente. Carlos Igberto Rodrigues, jovem valor da aquática palestrina. Em 1955, foi ao Chile integrando a seleção da CBD. Hoje estuda em Niterói, vai ser médico. Quer dizer, poxa, já é um grande Aliás, um grande pediatra. Sim, então, mas aqui está dizendo, vai ser médico, né? Já podemos esquecer também que o Gilberto foi o primeiro nadador rio-pretense que representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano. Em 1956, em Vina del Mar. Chile. Essa foto aqui é no Chile. É do Chile, é. Exatamente, foi no Chile integrando a CBD, tá aqui. Essa um outro detalhe que eu acho que quase ninguém sabe, ninguém conhece, o Igberto foi considerado o estilo do nado borboleta mais perfeito, mais bonito do Brasil. Poxa vida, hein? Do Brasil. Aí, gente, ó, Rio Preto, do Brasil. A história da natação, quer dizer que não pode se contar a história da natação do Brasil sem falar em São José do Rio Preto. Não se pode, de Rio Preto e do Palestra. Do Palestra sem dúvida. Sim, né? Do Palestra... porque veja, o Palestra, Rio Preto, Palestra e Rio Preto ficaram conhecidos, não só no Brasil, como na América do Sul, devido à natação da época. Sabe? Porque seleção paulista. Quer dizer que deixou, o Palestra ficou mais evidente, cresceu fora de Rio Preto por causa da natação. Por causa da natação. Que coisa, hein, a natação brasileira, nessa época de 54 até 60, 54, 60, foi uma das melhores do Brasil. Então vamos mostrar um pouquinho. O Ernesto está falando aqui que não se pode contar a história, né, da natação sem falar de Rio Preto, Palestra. Vamos falar para frente, sei que tem bastante documento. Mas vamos mostrar agora um documentário que foi feito, quem filmou na época foi o Dr. Barbato. Olha aqui, Dr. Orlando Barbato, a sua esposa e também aqui a mulher do Dr. Luiz Duarte Silva. Esse aqui no Rio Preto Naval Clube. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Bacana. E o Dr. Barbato, né? O Dr. Barbato foi presidente do Instituto Adolfo Lutz por muitos anos, né, em Rio Preto, foi uma pessoa fantástica. Mas ele tinha o Roberto Luiz. Quem que nadava ali? O Roberto, né? O Roberto Luiz, o Roberto Luiz. Filho mais velho dele. Isso, então. E ele filmava. Então tem ali, por exemplo, 2 documentários. Um no Automóvel Clube, começa ali em 1952, e depois tem na sequência, deve ser também o mesmo ano, no Palestra. Ali aparece, entre outros, o Chico D'Água, aparece ali, bastante gente. Vou mostrar para vocês, daqui a pouco a gente volta. Olha aí, ó. Aí já é no Automóvel Clube. 1952, gente. Daqui a pouco vocês vão ver as casas no fundo ali, não tinha nada no bairro.
Entendeu? Vamos ver quem que a gente pode identificar. Aí mais os associados do clube, né? Aí dando um tchauzinho pra gente. Quem será, hein? Olha aí, ó. Tudo avó hoje. Olha as casas no fundo, gente. É uma barata, né? Parada ali, a barata baratona. Fordão 29. Olha só o fundo, que maravilha. Isso realmente é fantástico. Quando não existia ainda a Avenida Alberto Andaló, bom, aí é ao lado de cima, né? Porque aí ficando, deixa eu ver isso, é na rua atrás ali onde é os vestiários, né? Aí é o Robertinho Barbato, ó, tá vendo ele? Isso, aí também é uma criança. Aí tá meio escuro, não dá pra gente ver. Vamos lá, aí dá pra identificar alguns, né? O mais, deixa eu ver aqui quem que eu tô conseguindo ver. Várias crianças. Ali o Barbatinho é de gorro, né? O gorrinho listado, né? Várias crianças, olha como lotava a gente o campeonato de natação, que bacana, hein? Aí que chegou foi o Onésimo, ele ganhou essa mais alta aí, a Maria Helena Botelho. Olha que coisa. Vários nadadores aí. Quem será? Quem é esse rapaz, hein? Aí o Roberto Barbato de novo, né? O pai dele que filmava, ele ganhando o troféu. Junto com um amiguinho aí. É você, ó. Liga pra gente aqui. Nós queremos identificar todo mundo. Ah, o Babá Bacite de camisa listada, gente. Vocês viram aí? Vamos ver se passa de novo o Babá Bacite, o Baby aí, gente. Que coisa fantástica. Ah, o outro menino é o Mané Fino, irmão do Canário. Aí o Chico D'Água, famoso, que era técnico do Palestra, depois do Automóvel Clube, né? Olha os nadadores. Logo depois disso vem um documentário lá no Palestra, né? Porque eu acho que é um campeonato interno entre o Palestra e o Automóvel Clube. Então por isso, olha quanta gente via natação. Aí precisamos ver com o Iaia Bueno quem é que está ganhando essa prova aí, Parece que tem o Celso, né? O Perna, o Fernando Nami também está aí. Reginaldo Borboleta. Quem tá ganhando, cachorrinho aliás, né? Aí jogaram o Chico D'Água dentro d'água. Olha aí, ó. No do meio é o Robertinho, né? O Roberto Barbatinho. Agora eles vão para Palestra. Olha só. Esse também eu não lembro que é esse. O troféu já na casa do Dr. Barbato, né? Já mostrando pra... E aí no Palestra, olha como era o Palestra, gente. O Chico D'Água fazendo aquecimento com a molecada, né? Esse aí já é lá no Palestra. Então vai aparecer bastante gente conhecida. Olha como que era antigamente. Olha, lotava a arquibancada. Puxa vida. O Palestra tem uma tradição com a natação. Nós estamos falando no programa. Pra você ter uma ideia, o Onésimo, o Montanhês, todos eles foram campeões sul-americanos, foram os primeiro, segundo, ranking nacional. Coisa fantástica, né? Rio Preto andava na frente. Aí, ó, essa mulher que você tá vendo aí, sabe quem é? Dona Tecla Benatti. A mãe, a Benete, aliás, a mãe do Caio Benete, olha só. A mãe dele. Que coisa, hein? Olha quanta gente. São José do Rio Preto que não existe mais. Aí o Dr. Barbato de óculos fumando ali, ó, ele vai andar um pouquinho, é isso aí, é o Dr. Barbato, né? Agora tem a natação, acho que... essa é a Elza Vetorazzo Mendes, de preto, olha só. E ao lado dela tá o Carlos Gilberto Rodrigues. Que coisa, hein? Aí o Roberto Barbato novamente, para as crianças, né? Aparece o Montanhês, aparece o Iaia Bueno, aparece o Onésimo, né? Daqui a pouco o Onésimo aí vai chegar na frente de todo mundo aí. Aí, ó, isso aí são as mulheres, né? A Sumaia, quem mais? A Dalcíria também deve estar, né? Tá duro de reconhecer que são tão bem crianças, né? Olha só quanta gente vendo. Aí o Dr. Barbato conversando com o filho, né? E o Chico D'Água fazendo também aquecimento no Barbatinho e nos outros.